a feira não parou. Não, ela só cresceu, né? Ela só cresceu. É que o pessoal não tá vendo, não tem a nossa visão da frente, mas está lotado. 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 Literalmente lotado, né? Literalmente lotado. Isso reflete todo esse projeto que foi feito, né, que foi desenvolvido pela Bom Negócio. Tantos parceiros, você vê os estandes, né, todos lotados, ainda os estandes todos lotados. É isso que faz com que essa feira seja realmente sinônimo de sucesso. Vira, vamos chamar... Você ouviu o barulho? Oi? Eu assustei, eu vou me justificar, porque eu não sei, acho que o pessoal tá me vendo. Não. Eu pulei. Gente, o povo da cidade, esses Nutella, é assim mesmo, pô, já sabe. Ele tá no meu pé esse ano, gente. Isso que a gente é amigo, hein? Pois é. Cadê o Sérgio? O Sérgio tá vindo? Sabia, você nunca viu um fogo numa moita de bambu? Ah, pelo amor de Deus, Rubinho. Essa hora, cara. Eu tô te falando. Eita. Muito bom. Tá chegando aqui pra gente agora mais uma história de sucesso, né, Rubinho? Foi Sérgio. Palestrante. Tudo bem, Sérgio? Prazer, seja bem-vindo. Seu Sérgio, prazer, seja muito bem-vindo. Boa noite. Vocês estão aí, né? Pode ficar tranquilo. Nós vamos aqui. Tá tudo ao vivo, gente, então tem que ajustar. Você só tira uma foto nossa pra poder postar no nosso podcast. É isso. Sérgio, seja bem-vindo. Coloca o fone. Vê se tá nos ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Esse chiado é normal? É normal. É normal, por conta do barulho É externo. o barulho ambiente aqui. 5 minutinhos, você já acostumou. Tá. Mas tá te atrapalhando? Não, mas vai ser assim a gravação que eu ouvi. Deixa eu testar, peraí. Isso é isso mesmo. Na hora. Não, mas o áudio não sai assim, Falei, não, amiga, vai ouvir não. Ao vivo é uma beleza. Não. Virgínia. Virgínia, tem algum papel, Virgínia? Eu tenho aqui. Muito bom. Seu Sérgio, tudo ao vivo é assim mesmo. Dá uns probleminhas de vez em quando. Não, mas é bom. Tá ouvindo bem, Sérgio? Isso Tô que é te ouvindo importante. perfeito. Ó, a gente ouviu aí uma parte da sua palestra. Eu fiz até uns insights de algumas coisas que você falou sobre gestão de pessoas e tudo mais. Eu queria que você falasse justamente isso, né, Rubinho? A nossa ideia é conversar hoje com produtores de sucesso, né, que traçaram aí a sua história de uma forma que cuidassem não só da sua produção, no seu caso também da lavoura, mas também de pessoas de um modo como um todo, porque pelo que eu entendi, lá na sua área é ESG na prática, né? Eu quero, antes dele começar a falar, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rubinho. Como é que você administra esse tempo? Ser o diretor de uma fazenda que produz hoje 100.015 litros de leite, a maior fazenda produtora do país, ainda gerencia a parte de citricultura. Depois do transcorrer, você vai me dar essa receita, porque... Legal. Não, e é bacana, né? Eu acho que é bem isso que é a ideia de liderança, é você potencializar os outros, né? Sim. Então, o resumo final é: você não consegue fazer muita coisa sozinho, mas quando você transfere responsabilidades, conhecimento, paixão... Ainda hoje, eu acabei de receber uma foto de um bezerrinho que fugiu da gaiola. E ele foi se esconder num quartinho que a gente tinha acabado de reformar. Ele pintamos ele de vaquinha holandesa. E aí os caras me mandaram e falaram: Sérgio, eu acho que ele achou que era a mãe dele, porque ele foi e deitou dentro do quartinho. Na realidade, quando as pessoas eles veem aqui, eles falam: cara, isso é legal. Vamos postar pro pessoal ver como é que foi impactante. É esse sentimento de dono que faz com que as pessoas entregam muito mais do que se elas simplesmente cumprir horário. Então, a grande virtude é nesse caminho que a gente vai. Sérgio, me fala uma coisa, porque nós estamos ao vivo. Fala pra gente aonde fica a sua propriedade, só para o pessoal se situar, né, Rubinho? Isso. Nós trabalhamos na região de Arara, São Paulo, fica ali na rodovia Anhanguera, entre Pirassununga e Limeira, né? Isso. Uma cidade de mais ou menos 130 mil habitantes. Nós produzimos leite ali há mais de 42 anos, né? Eu tenho o prazer de trabalhar ali há 30 anos na Fazenda Colorado. E toda a minha carreira, embora eu construí ela na Fazenda Colorado, ela foi mudando. Porque a grande virtude, eu sei que hoje a geração Z, eles mudam muito. Rápido demais. Mas embora eu tenha mudado de poucas empresas, mas a minha carreira mudou demais, né? Então eu consegui fazer
a transição de carreira dentro da mesma empresa. Então, esse foi o grande desafio para mim, como profissional, foi conseguir evoluir sem ter que sair no mercado procurando toda hora coisas muito diferentes. Então, nós estamos ali pertinho de São Paulo, produzimos leite A, e aí é importante estar perto do centro consumidor. Mas hoje nós, além de termos leite, nós temos suco de laranja, suco de fruta. Nós temos uma marca, temos queijo, temos creme, temos manteiga, temos toda a linha de produtos. São vários derivados do leite hoje. São vários derivados de leite e fruta, né? Porque nós temos as fazendas de laranja, que é a sua pergunta, né, Rubinho? Como você arruma tempo, meu amigo? Não, legal. A hora que você achar que é hora de eu explicar isso aí, nós entramos nessa pneuma aí. Ô Sérgio, como é que você se descobriu nessa carreira, nessa sua carreira voltada para o agronegócio? Na realidade, eu sou filho de produtores de leite e meu pai é agricultor, então eu desde pequeno, sabe, Virgínia e Rubinho, a gente cuidava de café, amendoim, vaca de leite, né? Então, milho. Então, assim, eu cresci no agro, né? A minha família é de origem muito simples, mas do agro, né? Meu pai ainda tem a propriedade que ele tinha na época, que ele era moço, né? Então, assim, nós valorizamos muito a questão do agro na nossa família, né? Assim, e aí eu fui estudar veterinária por ter me apaixonado por vaca. Não conhecia o que era uma vaca produzir 40 litros de leite. Meu pai era um pequeno produtor, como a maior média dos produtores brasileiros, né? De vaca meio sangue. Vaca de 12 litros, né? Ordenha de manhã e à tarde, solta de manhã o bezerro com a vaca, à tarde prende, para ver se ele deixa um pouquinho de leite para a gente tirar também, né? Era bem essa a nossa jornada. Mas eu me apaixonei pelo agro, principalmente porque eu vejo que as famílias no agro, elas são famílias mais felizes, sabe? E aí eu digo famílias que moram na zona rural. Isso. Eu não tenho nada contra quem mora na cidade, inclusive eu moro na cidade. Mas assim, eu vejo na nossa fazenda em Araras, as pessoas que constroem a sua família morando lá dentro da nossa fazenda, em Araras, além deles guardarem mais dinheiro e eles fazerem os filhos crescerem, construir sua própria história, a base familiar parece que é um pouco mais ajustada. Parece que nos grandes centros tá mais difícil você criar filhos hoje. Com certeza. E na agricultura, né, independente se é no leite, no corte ou na soja, a pessoa que mora, parece que as condutas, os valores ainda seguem um pouco melhor. Toda organização tem exceção. Então tem gente que mora na cidade que é muito melhor que a gente que mora no sítio. Não estou dizendo que é uma regra, só estou dizendo que eu acho que é mais assertivo, né? As famílias do agro, parece que o pai, a mãe, os filhos, né? Essa questão de chamar você de senhor, de senhora, de benção. De benção, né? Parece que é bobeira para a juventude de hoje, mas eu ainda acho que isso pode fazer diferença. Porque, na realidade, no final do dia, é muito legal a gente saber quem é o nosso líder, quem é a pessoa que nos orienta. E, geralmente é uma mãe que é a chefe da casa, na grande maioria hoje. Né? Hoje as mulheres, né, Virgínia, tomaram conta, graças a Deus, de boa parte dos lares brasileiros, e isso tem melhorado esses lares. E tem tomado conta do agronegócio de uma maneira estonteante do lado do bem. Então eu vejo com muitos bons olhos, assim. Eu me apaixonei cedo, fui fazer veterinário, eu fui estagiário nessa fazenda que eu trabalho hoje. Eu comecei lá como estagiário. Olha. Então, assim, para mim, eu sempre conto isso aí como um motivo de orgulho, porque quando as pessoas dizem que falta espaço para crescimento, eu posso contar a minha história e dizer que falta muita gente que aplica seus valores para crescer na empresa. Porque espaço para crescimento tem. Eu posso contar isso através da minha história. E de muitas histórias de gente que foram nossos estagiários e hoje estão trabalhando nas grandes empresas do agronegócio. Você pode pegar desde da Cargill, a JA, Ouro Fino, MSD, Zoetis, qualquer empresa que tiver aqui tem alguém que foi estagiário na Colorado. Ou seja, as pessoas crescem diante das oportunidades. Sérgio, uma última colocação, quando você diz das famílias que estão na propriedade, na fazenda. E hoje a gente vê muito o filho ir para a cidade, ele estudar, ele se formar e voltar novamente para a fazenda. Ou às vezes para a fazenda que a família morava, às vezes não sendo
a propriedade deles mesmos, mas na busca de uma oportunidade ali onde estão os pais, porque aquela fazenda dá essa oportunidade para ele. Você tem esses casos? Deixa eu fazer só um comentário para complementar. Eu acho, Rubinho, porque a gente tem falado muito da Covid-19 aqui hoje, né, Rubinho? Porque parece que faz tempo, mas foi ontem, né? E eu acho que a pandemia forçou o retorno de muitos jovens que agora estão escolhendo permanecer. Porque tinha uma galerinha que foi para a cidade para estudar e para ficar lá, só que aí veio home office, não, veio o EAD forçado por conta da pandemia e eles estão optando por ficar. Porque estão enxergando de uma outra forma. É muito interessante isso. E vendo isso com muito bons olhos, né? Vendo como uma oportunidade. E eu acho que é legal, Rubinho e Virgínia, né? Eu tenho uma frase que não é minha, eu não sei nem de quem é essa frase, para dar o crédito à pessoa certa, mas eu vivo a minha vida da seguinte forma, né? Toda adversidade, ela é uma oportunidade. Basta você entender que lado você vai querer olhar. Nós podemos olhar o agronegócio e falar assim, caramba, né? Nós estamos aqui há 150 dias sem chuva, isso aqui vai acabar, né? Você fala, cara, nós precisamos olhar de uma forma diferente e salvar o pouco de água que a gente tem, usar essa água de uma maneira estruturada. E para isso nós precisamos de tecnologia. Isso. A tecnologia vem junto com o desenvolvimento de pessoas, porque a tecnologia por si só, ela não muda o caminho. As pessoas têm que se adaptar, entender a tecnologia e aplicar ela da forma correta. Por isso que eu acho que tantos jovens estão voltando, porque caiu na nossa realidade, né, durante a pandemia, o real valor que o agronegócio, independente da cadeia que nós estamos falando, ele tem para o nosso país, para o nosso continente, para a nossa América do Sul, o país como um todo, né? Então você vê, quando você tem um agronegócio forte numa cidade como aqui, Patrocínio, Patos, nessa região, você vê que quando tem dinheiro, as famílias se desenvolvem, a cidade cresce, as pessoas evoluem, constroem prédios, moram bem, têm bons carros, os filhos estudam, viajam, trazem riqueza. Então, assim, o agronegócio tem esse impacto. Então, o jovem está entendendo que ser do agronegócio é top. Hoje é chique ser do agronegócio. Exatamente. Então, eu acho que nós viramos a curva. Então, assim, eu tenho meu filho que é engenheiro mecânico, e hoje, nesse evento, conversando com o Geraldo, ele falou, pô, pai, me deu uma vontade de ser agrônomo danado. Olha só, ele já está formado, está num ramo e ele está pensando em voltar para o agro. Quando você vê um ambiente como esse, com pessoas como nós, olhando para o futuro e olhando para esse motor 1 e motor 2, que é... Motor 1 temos que pagar conta no dia de hoje, nós temos que entregar resultado. Mas o motor 2 o que é que nós queremos ser daqui? O que antes era muito longe, é 2, 3 anos, né? Então as coisas mudam muito rápido. E quem é que muda rápido e muda bem? O jovem. Exatamente. Nós mudamos, mas o jovem tem uma facilidade com isso. Então, para nós, é muito bom trazer o jovem para dentro do nosso agronegócio, porque eles têm no DNA deles essa capacidade de mudança. E é legal quando eles entendem que nós trabalhamos para o bem-estar animal, para o bem-estar das pessoas e principalmente para o bem-estar do planeta. Então, se nós conseguirmos ter uma comunicação efetiva, real, e quando eu digo real é porque nós temos coisas para resolver dentro da nossa casa, dentro das nossas fazendas. E nós não queremos dizer que nós somos uma beleza nua e pura. Nós temos tarefa para realizar. Mas o agro faz uma diferença gigantesca no dia a dia de qualquer cidade. E faz uma diferença no governo atual, no governo passado, no Brasil do futuro. Então, assim, muita gente boa vai vir. Deixa eu só falar um dado que comprova essa questão de desenvolvimento. Que é um dado que, na verdade, é da cadeia do café, mas eu tenho certeza que a gente tem para outros setores. E é comprovado que nas áreas onde a gente tem produção de café, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é muito melhor. Mas ele é assim, e principalmente se a gente comparar, é claro, o café com as outras origens produtoras do mundo, onde precisa avançar muito, mas eu tenho certeza que se a gente tem isso para o café, você imagina eu falando disso aqui em Patrocínio. Isso, né? Que é o maior município produtor de café do mundo. Quanto que isso não representa? Eu tenho certeza que nós temos esse índice tão positivo quanto para as outras cadeias produtivas. Eu não tenho dúvida. Sem dúvida alguma, Sérgio. Vocês também, a região ali de vocês é uma região muito privilegiada também, Sim. né? Muito. E hoje, a gente passou por um período veio a pandemia, pós-pandemia. Como a Virgínia falou, parece que a pandemia foi muito distante, mas ela foi ontem mesmo.
E nós atravessamos, você que tem essa atividade leiteira, e pelo que eu vejo, você tem o leite nas veias, né? Gosta do que faz, é prazeroso naquilo que faz, trabalha com melhoramento genético de outubro, trabalha com esse bem-estar animal, que vendo a sua palestra a gente viu como é o sistema de manejo, o sistema de trabalho que você oferece ali na fazenda. E a gente vê o seguinte, o ano passado nós estávamos aqui nessa feira e muito amedrontados com a situação do leite de momento que ele vivia. A gente via e sabia, evidentemente, que aquele valor que estava sendo praticado não cobria o custo de produção, né? Nós estamos aqui, se a gente vê aqui Lagoa Formosa, Patos de Minas, Patrocínio, Coromandel, nós estamos a maior bacia leiteira do Brasil. E como que foi para você ver esse desafio? Sabendo do investimento que você tem, com essa estrutura que vocês têm na fazenda e, digamos assim, da porteira para dentro, um trabalho extremamente bem feito, como, digamos assim, o que manda a cartilha, mas infelizmente ali da porteira para fora não tendo uma resposta definida das nossas políticas públicas. Essa é a parte mais sofrida, sabe, Rubinho, que a gente vê, né? Ainda hoje eu comentava na minha palestra, né? Você vê, no mês de julho de 2024, o Brasil bateu todos os recordes de importação de leite, né? 244 milhões de litros foram importados. Eu tenho uma noção exata de que o produtor precisa ter coragem de olhar para isso e dizer: eu preciso, como produtor, produzir melhor, mais barato e entregar isso para a sociedade de uma maneira mais... Então, assim, eu não transfiro toda a nossa responsabilidade para o governo federal. Eu sei que isso nem todo mundo concorda, mas eu não acho que o maior problema nosso é unicamente a importação de leite. O que nós precisamos fazer é ter uma política onde o produtor tenha a noção exata que ele precisa melhorar a sua eficiência. E quando eu digo eficiência, é impactante, porque não tem a ver só com custo de produção, tem a ver com qualidade, com integração da cadeia. Então, assim, eu acho que é possível a gente pegar produtores num raio de 50 quilômetros e a gente vai pegar produtores que estão ganhando 30%, e nesses mesmos 50 quilômetros nós vamos achar produtor que está perdendo dinheiro. Isso. Aí você fala, mas nós estamos dentro do mesmo país, dentro da mesma cadeia, dentro da mesma região. O que é que muda? Muda é a maneira como o produtor olha para o seu negócio. Por exemplo, eu olho para o nosso negócio e aquilo é minha vida, aquilo é minha paixão. Eu preciso entregar cada vez uma média melhor para o vaca, eu preciso que a minha vaca converta melhor, então eu não posso jogar tudo no custo da minha ineficiência da cadeia. Então nós temos que ter coragem de falar para o produtor que vai haver muita gente que vai sair do agronegócio leite. Mas quem é que vai sair? O produtor ruim, entenda que ruim é o cara que não está se entregando para aquilo. Ele vai sair, mas as vacas vão ser migradas para outra fazenda. Tanto é que o Brasil não cresce a produção de leite há muitos anos, mas ela também não cai. E se você olhar em volta aqui, quanta gente parou com leite? Muita gente. Lá em São Paulo é demais. Mas assim, então, tem gente parando, mas tem gente crescendo. Isso. Quem é que está ganhando dinheiro com leite? E ganhou, inclusive, o ano passado. Mesmo naquela situação, teve muita fazenda, inclusive a nossa, que mesmo numa situação de leite mais baixo, como você tem alta produtividade, você consegue suportar isso. E nesse momento agora a gente está ganhando dinheiro, porque leite a R$3, mais ou menos o que está aí, o produtor de leite tem que fazer reserva. O produtor de leite tem que ser eficiente em olhar para o seu negócio e viver com aquilo que ele domina no mercado. O que ele domina é custo de produção. Isso. Ele não domina custo de venda. Então nós temos que focar muito da porteira para dentro. E quando a gente compra uma viagem de soja, essa soja tem que chegar na boca de uma vaca que está vacinada, que não tem mastite, que tem ventilador, que tenha espaço no coxo, que tem cama para deitar, porque essa vaca transforma aquela soja em leite. Isso. Agora, se você compra uma viagem de soja, que é um produto caro, e aí você entrega para uma vaca e você não cuida da sua parte, a sua transformação daquele capital que você comprou de fora em leite, ela fica arriscada. Então, assim, eu vejo que nós temos um caminho grande aí dentro da normatização sobre importação. Isso. Acho que isso é importante a gente falar. Não estou dizendo que não, mas assim, nós não podemos querer bloquear a entrada de todo o leite fora e o produtor achar que ele vai receber R$5 por litro de leite, porque a população não tem dinheiro para pagar. Não tem. Então nós, como produtor, temos que ter a visão clara
que nós estamos ali, eu acredito, muito próximo do teto do que nós vamos receber. Nós temos que olhar para o nosso teto, voltar para dentro de casa, fazer conta e tomar decisões no nosso dia a dia. E a decisão pode ser investir em tecnologia, pode ser investir em pessoas, pode ser em segurar um investimento, porque a taxa de juros está alta. A gente vai ter que fazer isso. Agora você viaja para o Paraná, por exemplo, acabei de vir lá de Castro, né? E você olha aquilo que você falou do desenvolvimento humano regional. Você vai em cidades do Paraná, você vê que o leite injeta dinheiro na economia. Assim como o café, café e leite e outras coisas injeta dinheiro aqui. Então, assim, isso é que o jovem da cidade está vendo, né? Porque eu vi muito filho de funcionário nosso que há 10 anos foi trabalhar no McDonald's e no Burger King na cidade e hoje ele pede uma opção para vir tirar leite. O salário hoje de uma sala de ordenha é muito maior do que um McDonald's e um Burger King pode pagar na cidade. E o custo de vida para morar na cidade é altíssimo. Você tem aluguel, água, luz. E as propriedades às vezes te dão uma moradia com um custo risório, apenas para você colocar no olerite, para você não ter que indenizar isso na hora de uma demissão. Então, assim, as vantagens hoje de você estar no agronegócio são incalculáveis para a juventude. Tem muita gente que está fazendo uma nova parte no agronegócio. Agora, o jovem precisa estudar, precisa se capacitar. Isso. Porque o cara está na cidade e fala, eu quero voltar para o campo que eu quero trabalhar no ordenha. Não, ele vai ter que fazer um bom curso, vai ter que entender de internet das coisas, né? A coisa mudou demais. A tecnologia chegou no campo, né? O que é maravilhoso. Hoje, fazenda que não tem internet, ela não segura um jovem. Eu peço meu filho, você quer ir numa fazenda? Pai, eu tenho internet, porque eu posso... Ter internet na fazenda hoje não é luxo, não. É necessidade. É interessante você falar nessa internet. A gente fala como uma ferramenta, um instrumento hoje que é impossível ficar sem ele. E nós falávamos aqui ontem, né, Virgínia, com o pessoal da revenda de máquinas agrícolas. E eles falando da tecnologia, tem um trator ali fora que ele já é equipado com o Starlink. Louco, né? Então, o que você vê? Onde chegou? Então, eles falando da toda a manutenção via satélite, online, agência, né? online, toda ela detecta um problema, ajusta tudo online. Então, você vê onde que chegou essa tecnologia. E, como você falou, é impossível você chegar numa propriedade... Vamos falar da cidade, de viver na cidade, sempre vamos falar da qualidade de vida que o agro proporciona. Como ele é diferente da cidade, qualidade de vida. E esse jovem, como você falou, ele vai voltar, se ele se capacitar, ele não sai do agro mais não, né, senhor? Não sai. E o agro é apaixonante, né? Se você der uma olhada em volta de nós, você vai ver quantas meninas tem aqui, quantos rapazes tem aqui. Falou, cara, por que esse pessoal tá aqui hoje e não tá numa balada que vai ter ali pouco impacto? Sabe por quê? Porque eles estão preocupados com o futuro desenvolvimento. Eles sabem que o agro ele pode proporcionar um futuro não só melhor para ela, mas para a família que ela quer formar. Assim, eu hoje vejo como bons olhos os filhos dos nossos colaboradores crescendo nas nossas fazendas. Nós temos fazenda de laranja também, e eu levei toda essa visão da cadeia do leite. Você gosta do desafio, né? Eu adoro o desafio, né? Eu tava lá há 28 anos, sabe, Virgínia, já com uma coisa consolidada no leite, poderia realmente ter ficado em casa, como a gente fala, né? Mas aí os donos do grupo me chamou e me deram o desafio de gerir as fazendas. São 5 fazendas, né? São fazendas muito maiores do que a gente conhece, são mais de 800 funcionários. E eu queria testar o modelo mental que eu acredito que funciona no leite, se ele dá. E eu posso garantir para vocês que é possível ter sucesso através e junto com as pessoas em qualquer cadeia do agronegócio. Isso seja no café, na laranja. Então, hoje eu ainda falava sobre rituais, sobre a gente valorizar as pessoas. Isso não é do leite, isso é do agronegócio, isso é da empresa, é do mundo. Então, quando as pessoas se sentem parte, elas entram no seu barquinho para remar junto. Isso faz uma diferença gigantesca. E assim é que eu tenho ganhado tempo. Porque toda vez que eu preparo bem uma equipe, e liderança para mim, ela tem 2 aspectos. Liderança é você, através da sua experiência ou do seu conhecimento, fazer com que as pessoas entreguem tudo que ela tem potencial para fazer ali junto com você. Vírgula. Mas isso tem continuidade. E quando você está ausente, isso continua realizando na sua ausência. Porque o líder que só funciona estando presente não é um bom líder. A liderança boa é aquela que quando você parte, aquela empresa continua com vida própria. E é exatamente isso que está acontecendo.
Ainda hoje eu estava falando lá na fazenda, você vê, nós batemos o recorde de leite da Colorado nesse ano, foi batido com a minha ausência no leite. Isso para mim é um motivo de orgulho, porque eles conseguiram tirar mais leite depois que eu tive que me ausentar um pouco para laranja, que quando eu estava lá. Isso para mim não é demérito, isso para mim eu mostro, cara, meu trabalho foi bom. Os caras estão realmente fazendo a coisa acontecer. É isso para mim que é o exemplo de liderança, é você deixar as pessoas obterem resultados porque elas são competentes. Muitas vezes nós atrapalhamos que elas atinjam a competência delas. Mas é interessante, ou seja, é a tônica, né, Virgínia? Sim. O preparo, a capacitação das pessoas. Mas a gente aqui na roça, como a gente fala o seguinte: há uns anos atrás, nós ia para a cidade, nós éramos os feios, bobos. Os capial, né? Os capial. Agora hoje nós estamos chiqueza, né? Então. Olha aqui, olha nós aqui fazendo podcast do agro, né? Os maiores podcasts hoje são do agro. São do agro. É enorme, é bacana. A gente fala assim, o agro, eu só vejo assim, nós estamos caminhando a passos largos para nós subirmos mais degraus aí nessa escada produtiva. E vai chegar um dia que eu vejo que no Brasil esse agro vai ser respeitado da maneira que ele deve ser respeitado. Se a gente olhar pelo valor do PIB hoje, quem está nos ouvindo aí sabe, né? 25% do PIB do agro é respeitável, não tem nenhum outro setor que arrasta tanto. Não. Então, assim, é que as pessoas, e nós somos os culpados disso, nós nos comunicamos muito mal. Nós falamos muito. Hoje mais cedo. Nós falamos muito para dentro do agro, mas nós precisamos falar para fora do agro. A gente prega para convertido. Às vezes as pessoas me perguntam: Sérgio, como é que você faz para sair da roça e participar de uma feira em São Paulo? Eu falei, cara, é a minha obrigação. Porque se eu não atingir esse público que está fora, nós nunca vamos conseguir demonstrar de fato o valor que o agro tem. E o valor do agro não é só para minha família que depende do agro ou para a sua. É a cadeia produtiva depende do agro. O cara da cidade às vezes não sabe. Eu não gosto muito da frase, ele depende de mim para tomar café. Eu não gosto disso, eu acho agressivo da cadeia do agro. Mas eu quero que ele entenda que eu faço parte do dia a dia como ele faz parte do meu dia a dia. Porque eu preciso da saúde que está na cidade para eu ter coragem de trabalhar. Então nós precisamos realmente respeitar a opção que cada um fez para trabalhar. Assim. Furar essa bolha, ela é complexo, né? Eu acho que daí entra aqui a nossa parte de comunicação, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? Sobre falar para o outro, para quem não é do setor, porque é muito fácil eu conversar de agronegócio com vocês. Pode ter um assunto ou outro que eu não vou entender, mas é fácil. A gente está falando da mesma língua, a gente defende muitas vezes as mesmas causas, mas você falar para quem não é do setor e essa pessoa estar disposta a ouvir, eu falei isso hoje mais cedo, certo? Porque assim, a gente tem que agora quebrar esse ciclo com essa nova geração que está vindo, né? Porque tem gente que não vai ter a cabeça dura e que não vai querer debater mesmo, já está com a sua opinião formada, o que eu acho que é um completo desperdício, mas é assim que acontece. Mas para essa nova geração que está vindo, que está no celular, minha filha tem 7 anos, ela faz tudo no celular. Eu falo para ela, menina, de onde você saiu? Parece que eles já nasceram conectados, né, Virgínia? E eu segurei assim o máximo que eu pude no celular, mas não dá, é contra a geração dela. Não adianta. Mas eu acho que esse ciclo a gente tem que quebrar agora, né? Não ficar batendo cabeça. Sérgio, nós tivemos um exemplo aqui em Minas, isso agora recente, no Minas Grita pelo Leite. Muito legal, eu participei, eu vi isso daí. Veja bem, olha para você ver, o movimento, né? Até então acontecia o que acontecia no agro de uma forma geral, mas nós não dávamos o nosso grito. Nós não falávamos, peraí, eu tô aqui, peraí, eu tô sendo prejudicado, peraí, vamos renegociar aqui, vamos rever os conceitos. E olha o resultado, como ele foi efetivo, como ele foi rápido, surtiu um efeito muito positivo. O governo de Minas está de parabéns, né, por ter encabeçado. E outros estados também isso. Então, ou seja, o produtor tem voz, ele às vezes não usa, né? Às vezes é preciso haver mais união do agro, dos produtores, porque a voz eles têm. Você não vê? Eu vejo assim, é preciso, nós reclamamos demais, mas às vezes também não tem aquela união. A gente não se organiza, isso, né? Tem sindicato para tudo aí, mas não tem lá. Agora nós temos aí a Abra Leite trabalhando para a gente. Produtor de leite em Brasília. Eu tive o prazer
Geraldo Borges, que é o presidente lá, tem feito um trabalho muito legal na Abra Leite, porque nós precisamos ter braço ali no lado dos deputados. Não adianta. Aquela ideia que a gente fala assim, eu não me comprometo com política, não vai ajudar. Viver é político, né? Nós temos que entender que nós precisamos da política, né? Tudo é política. Agora, uma política boa, né? Eu acho que isso é importante. E eu me preocupo muito, sabe, Virgínia, com essa nova geração, porque assim, a gente às vezes entra em alguns debates no Instagram, no X, sei lá onde a gente entra. E não adianta a gente entrar em briga. Briga é o que as pessoas extremistas querem para eles ter mais holofote. Na realidade, toda vez que eu vejo uma briga pela cadeia do leite, eu fico pensando como é que a gente pode demonstrar que de fato a gente faz. De forma educativa, né? Educativa. Então, uma das formas que eu queria deixar aqui no podcast de vocês como uma orientação, e nós estamos tentando fazer isso lá na Colorado, no Leite Xandô, é a gente abrir as portas da nossa fazenda para visita. Para que o jovem, que é a mãe que tem uma filhinha de 7 anos, fala, não, vamos ver lá como é que eles cuidam dos bezerros. Isso. Vamos lá ver como é que eles cuidam das vacas. Porque se essa juventude parar de consumir leite, daqui a 20 anos vão vender leite para quem? Nós precisamos criar demanda. E a demanda vai vir do jovem. Isso. Nós precisamos ter coragem de mostrar o que nós fazemos bem feito e pedir desculpa do que nós ainda não fazemos, ir lá e corrigir. Então, acho que bem-estar animal é uma realidade, né? Vocês já devem ter tratado disso. Hoje, uma boa fazenda para ganhar dinheiro, ela precisa cuidar bem da sua vaca. Mas como assim, Sérgio? Precisa investir em ventilador? Precisa. Precisa tirar calor da vaca? Precisa. Porque no fundo, todo investimento que o produtor faz para aumentar a rentabilidade do seu negócio é para melhorar o bem-estar animal. Então, nós fazemos uma ótima tarefa de melhorar a vida dos nossos animais. Acho que isso é que nós vamos comunicar para a sociedade. E é que esse trabalho, exatamente, porque às vezes a sociedade que não conhece, que nunca foi numa fazenda, que não visitou uma fazenda, vê que isso é feito de maneira muito sustentável, né? E que dia a gente busca esse bem-estar animal, né? Hoje você entra num copo, num bezerreiro, a pessoa fica maravilhada. Sim. Né? Não tem como você não sair de lá com outra ideia, né? Exato. E outros, né? Hoje vocês devem aqui num lugar de agricultura tão pujante como é aqui, se fala muito de agricultura regenerativa. Isso. Cara, pensa aí uma cama de composto sendo utilizada como substrato no café. Exatamente. Meu amigo, faz todo sentido. O cara fala assim, caramba, esse negócio parece que me conecta, né? Então eu gero um resíduo que na realidade gera riqueza e faz um retorno, eu uso menos adubo químico. Exatamente. Então olha só como o agro pode usar isso de uma forma estratégica. Eu acho que é isso que a gente faz, é isso que a gente vem fazer numa feira como essa, né? Num negócio bacana, começo da Bom Negócio, que é legal o Geraldo ter essa visão de nos educar no futuro. E nós precisamos estar de olho nele, porque o futuro ele é construído com o nosso presente. Então, as ações que nós estamos tomando aqui vai fazer o nosso futuro. Muito bom. Sérgio, vou te agradecer. Obrigada. Estou com os dois meninos ali, ó, os sucessores. Os sucessores do Geraldinho. Só apenas uma pergunta para o Sérgio. É coisa rápida. E você tocou no assunto que a gente está vendo os sucessores do Geraldinho ali. Sim. Sérgio, como você vê no agro essa linha sucessória? Eu vejo isso como a linha mais tênue que o agro precisa ter noção. Por exemplo, as melhores empresas, ou elas têm sucessão já formada, ou elas se profissionalizam para que tenha lá um gestor que vai entrar e vai delegar isso daí, vai montar um time, né? É algo que nós precisamos gastar tempo. Porque esse é a primeira barreira para quem queira fazer um investimento. Se eu vou ter sucessão, tem alguém que vai querer tocar esse negócio? Se não tiver nenhuma sucessão, às vezes o cara tem medo, mas há uma outra possibilidade, que é você contratar empresas especializadas a tocar o seu negócio e devolver o lucro para a família. Não é possível não ter sucessão, mas eu acho muito delicado. Eu acho que cada vez mais, se nós trouxermos o jovem para perto da gente, a ideia de sucessão e não de herança são coisas totalmente diferentes. Ela é extremamente delicada, mas é o desenrolar do novelo. É você olhar e falar, cara, aqui tem alguém que se apaixonou por isso e precisa ter paixão para estar no agro. Porque há momentos difíceis, há momentos complicados, mas também há muita coisa boa para comemorar, como está aqui com vocês hoje. Então, muito obrigado por estar aqui, por poder estar aqui com o Geraldo. Sérgio. Deixo aqui meu abraço para todos vocês e um convite
Para que vocês sigam, nós também temos um podcast, chama Pode Ser Agro, e a gente fala muito sobre liderança, gestão. É muito legal, nós não somos concorrentes, nós somos cadeias que potencializam o resultado final. Sérgio, muito obrigado, sucesso para você sempre. Valeu. E seja muito bem-vindo aqui às nossas cidades. Valeu. Já já a gente tá de volta.